de louvor, nós vamos entoar as estrofes do hino 259. Eu sei em quem tenho crido.
para juntos entoarmos o hino 593, ao orarmos, Senhor. Santo e bom Pai que estás nos céus, nesta hora, neste momento, exaltamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos, Senhor, as muitas bênçãos que tens derramado sobre nós. Nesta hora, Senhor, invocamos a presença do Teu Santo Espírito neste lugar, que a Tua mensagem que vai ser apresentada possa ser um bálsamo para as nossas vidas. É o que te peço em nome de Jesus. Muito bom dia a todos os irmãos. Vamos com alegria cantar o hino Conta a Cristo, um hino que não nos é desconhecido, nós cantamos ao longo desta semana. O hino Conta a Cristo. Conta a Cristo,
para uma oração. Santo, 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 Deus omnipotente, Senhor, Tu és o Rei dos céus e da terra, e nós te prostramos diante de Ti, Senhor, para te prestar louvor nesta manhã. Te pedimos, ó Deus, que aceites o nosso coração, que nos aceites, Senhor, tal qual estamos. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, mas queremos, Senhor, nesta manhã sair revitalizados da Tua casa de oração. Te queremos pedir, Pai, que o fogo do Teu Santo Espírito encha a nossa alma, encha a nossa mente, que nos dê sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. E, Senhor, nós te suplicamos, acima de tudo, que Tu possas inspirar o nosso irmão Joaquim, que te vai trazer a Tua palavra, que ela possa ser água viva a jorrar nas nossas vidas, Senhor, e que todos nós, aqueles aqui presentes e os que estão em casa, possam ficar consolados. Senhor, suplicamos também por aqueles que não podem estar aqui esta manhã, por motivo de doença ou outro motivo. Tu sabes qual é, Senhor. Que estejas também com eles, que os possas confortar, que possas dar, Senhor, o ânimo e a vontade de estarem aqui conosco no próximo sábado para Te adorar. Suplicamos, Senhor, todas estas bênçãos, não porque sejamos merecedores, mas nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos passar agora a um momento muito especial, um momento também de louvor ao nosso Deus, que é podermos devolver o dízimo de tudo quanto o Senhor nos dá a cada dia e também as nossas ofertas de gratidão ao Senhor. Esta oferta deste sábado é uma oferta especial para a construção de novos templos. E sucedeu, depois destas coisas, que Joás sentiu a necessidade de renovar a casa do Senhor, em 2 Crónicas 24:4. Manter e construir novos templos que permitam às nossas comunidades de crentes ter espaço para louvar a Deus e para desenvolver atividades de acordo com a missão que lhe foi confiada é uma das tarefas da Igreja. Não podemos deixar de estar gratos a Deus pela generosidade dos membros, que permitiram a construção e manutenção de 55 igrejas e locais de culto com espaço próprio ou edifício. Não obstante, outros locais de culto não possuem nem edifício nem espaço próprio, permanecendo em espaços alugados. Existe ainda um bom número de igrejas que estão a necessitar de obras urgentes para poderem continuar a funcionar em condições regulares de segurança. Tal como aconteceu com o rei Joás, Deus deseja impressionar esta manhã o seu coração com a necessidade de renovar a casa do Senhor. Por isso, a oferta de hoje destina-se ao fundo de construção e adaptação de novos tempos. Que esta manhã o Senhor nos torne sensíveis às necessidades de sua obra em Portugal e nos dê um coração generoso. Vamos dar primazia às crianças, como é nosso hábito, e depois de coração, então, entregaremos as nossas ofertas e devolveremos os nossos dízimos.
querido e bondoso Deus, graças te queremos render, Senhor, porque as tuas misericórdias e as tuas bênçãos são eternas, Senhor. Nesta hora, venho aqui com estes dízimos e estas ofertas, Senhor, que tu nos tens dado, e o pouco que oferecemos, Senhor, te pedimos que abençoes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Posso ver no arco-íris ou no vento a soprar, numa flor que desabrocha. Posso ver que existe um Deus a nos amar, num pequeno grão de areia ou na estrela lá no céu. Toda a criação revela o amor do Criador. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo para servir, dando glórias ao Senhor. E enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Hoje o mundo vive em dor, pois a Deus abandonou. Este mundo se destrói buscando encontrar o amor. Mas um gesto de bondade pode ser a solução. Traz ao mundo a esperança que em Jesus há salvação. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei
Nosso muito obrigado ao Grupo El Shaddai por esta bela melodia que nos trouxe, que certamente preparou os nossos corações para a mensagem que temos a apresentar esta manhã. Como sabem, temos estado a participar durante esta semana, na Semana de Oração. Esta Semana de Oração deste ano ocorreu num momento diferente do habitual. Lembro a todos que tivemos uma campanha de evangelização bem há pouco tempo e então não quisemos misturar as coisas. Por essa razão, realmente, a Semana de Oração este ano foi um bocadinho mais tarde. De qualquer forma, queria dizer que foi uma bênção para aqueles que puderam estar cada noite aqui presentes. O tema da Semana de Oração era Vivendo em Antecipação, o Reavivamento e a Segunda Vinda. É um tema muito atual, em que podemos realmente relembrar a nossa esperança de que já podemos viver por antecipação aquilo que será a vinda de Cristo e o que será a viver na nova terra. Certamente que há muitos irmãos que não terão vindo, mas terão lido as mensagens da revista e certamente também sentiram realmente essa alegria de podermos, como igreja e como povo de Deus, saber por antecipação aquilo que está para acontecer. Prezados irmãos, hoje é o último sábado e é a última leitura também, e queria dizer que aqueles que ainda não repararam que esta leitura a mensagem é da autoria de Ellen White e, como sempre, é uma mensagem inspirada por Deus. E o título é O Conflito Terminou. É um título, mas ao longo da história esta frase tem sido notícia nos diferentes jornais, nas diferentes épocas. Infelizmente, o mundo teve, ao longo da sua história, muitos conflitos que começaram e que terminaram. E qualquer conflito militar, e não só, gera sempre sofrimento e tristeza, morte. E quando esse conflito termina, realmente as pessoas sentem-se felizes, sentem-se aliviadas e é um conforto. Estão passados 70 anos em que esta frase era proferida por milhões de pessoas em todo o mundo, numa expressão de alívio, de alegria. Tinha terminado precisamente o grande conflito, a Segunda Guerra Mundial. Alguns, não tantos, mas alguns ainda se lembram destes acontecimentos. A guerra terminou em 1945 e realmente, portanto, ainda há muitos irmãos que podem realmente testemunhar esse acontecimento. O balanço trágico seria milhões de mortos e feridos, famílias destroçadas e cidades completamente destruídas. O seu fim foi precisamente a 2 de setembro de 1945, quando o Japão se rendeu depois dos americanos, apoiados pela Inglaterra e pela Austrália, derrotaram o Japão pelo bombardeamento com bombas nucleares das cidades de Hiroshima e Nagasaki, a 6 de agosto e 9 de setembro, respectivamente. Dizem os historiadores que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais intensa que a Primeira, considerando os equipamentos utilizados, as táticas e também o número de mortos contabilizados. Com o fim deste conflito de nível mundial, o mundo respirou de alívio. Uma nova era começou. O mundo desenvolveu-se de uma forma extraordinária até os nossos dias. De qualquer forma, esta manhã vou-vos falar de um outro conflito. Um conflito em nada comparável com este e com outros do passado. Um conflito em que Satanás, há cerca de 6.000 anos, envolveu a raça humana. Este conflito havia-se iniciado no céu. E podemos ver em Apocalipse 12:7, se os irmãos quiserem acompanhar-me. 12:7, Apocalipse diz o seguinte: E houve, eu espero um bocadinho para encontrarem, e houve peleja ou batalha no céu,
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E depois, se quisermos ver, eu apenas vou fazer uma referência, em Isaías 14, 12, diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Prezados irmãos e amigos, só um dia na nova terra é que poderemos compreender profundamente como é que foi possível no céu acontecer realmente um conflito desta natureza. Eu tenho aqui uma citação de Ellen White que eu gostava de ler o seguinte: os anjos do céu lamentaram a sorte daqueles que tinham sido companheiros de felicidade e alegria. Sua perda era sentida no céu. O pai consultou seu filho com respeito à imediata execução de seu próprio propósito de fazer o homem para habitar a terra. Quer dizer que a criação do homem, a habitação deste mundo por seres humanos, resultou precisamente no meio deste conflito. Diz que colocaria o homem sobre a prova a fim de testar a sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse ao teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos e estes com ele. Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência. Eu creio que esta frase dá-nos uma clara evidência realmente do caráter de Deus. Deus criou o homem com a capacidade de ser igual aos anjos, o plano de Deus era este, mas criou o homem com a capacidade de decidir, de seguir o seu caminho. Isto é uma coisa que nós vamos entender um dia na nova terra. Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência. E realmente quando o homem foi criado, e apenas podemos relembrar, vemos que o homem escolheu precisamente desobedecer. E em consequência da desobediência, o conflito que tinha começado no céu passou para esta terra. E todos hoje, todos nós e todas as gerações do passado têm sido vítimas deste grande conflito. Deus, como sempre fez em tempos de crise espiritual, enviou um profeta no nosso tempo, ou no nosso caso uma profetisa, para orientar o seu povo nos momentos de crise. E é por isso realmente que a mensagem desta manhã, e como vem da autoria de Ellen White, a profetisa de Deus, tem um valor extraordinário. E tão mais extraordinário é que nós temos estado a estudar a lição sobre o profeta Jeremias. E realmente quem era o profeta? O que é um profeta? É alguém enviado por Deus para o seu povo. Deus tem uma mensagem que transmite ao profeta e o profeta, por sua vez, transmite ao seu povo. E isso foi o que aconteceu. Considerando realmente a lição que temos estado a estudar, vemos que o povo de Israel vivia o tempo pior da sua história. Uma crise espiritual profunda. E vemos que Deus suscita Jeremias para, naquele tempo, ser o mensageiro, ser uma luz para aqueles realmente que queriam seguir essa luz. Vemos realmente que o profeta Jeremias também não foi bem sucedido. Porquê? Porque muito embora Deus quisesse, amava o povo de Israel, o povo de Judá, queria que aquele povo se salvasse, não queria que aquele povo sofresse o que sofreu, todavia, Deus deu-lhes o esclarecimento, deu-lhes a capacidade de escolher e eles então escolheram o caminho errado. Prezados irmãos, nós estamos também a viver uma época muito especial da história. Desde 1844 que nós sabemos que passamos a viver o tempo do fim. Aquele tempo especial que antecede a segunda vinda de Cristo. E para este tempo especial surge um povo. E esse povo nós acreditamos que seja a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para orientar este povo, para orientar esta Igreja,
nós temos realmente a profetisa, a serva do Senhor, Helena White. Na lição, ou no tema de quarta-feira, o pastor dizia que o profeta é aquele que fala em nome de Deus diretamente para o seu povo. E dizíamos também na lição de quarta-feira que Helena White foi uma mulher notável. Viveu a maior parte da sua vida durante o século XIX, mais propriamente entre 1827 e 1915. Ela escreveu mais de 5.000 artigos para jornais e revistas. Escreveu mais de 40 livros. Hoje, incluindo compilações das suas 50.000 páginas manuscritas, mais de 100 livros estão disponíveis na língua inglesa. Prezados irmãos, sabemos que Helena White era uma mulher com pouca instrução, uma mulher frágil. Deus tinha convidado outros, isso foi referido também na passada quarta-feira, para exercerem o trabalho de profeta, pessoas com capacidades que ela não tinha, mas que recusaram o convite de Deus. Helena White, apesar das suas debilidades, mesmo físicas, que era uma pessoa de saúde frágil, aceitou o convite. E vemos realmente o trabalho extraordinário que Deus fez através dela e através dela realmente a bênção que tem sido para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então ela, na mensagem desta manhã, ela descreve realmente a forma como terminará este grande conflito. Antevê, como dizia realmente o título da nossa revista. Helena White descreve o fim deste conflito quando, passados 1000 anos, Cristo volta finalmente à Terra, acompanhado pelo exército dos remidos e seguido por um cortejo de anjos. Nós conhecemos esta doutrina, vemos que quando Cristo vier, nós iremos para o céu e estaremos ali durante 1000 anos. E passados esses 1000 anos, depois de todos os ímpios terem morrido, Satanás, para ele não terminou o conflito, com a vinda de Cristo o grande conflito ainda não terminou, vemos que ele irá terminar precisamente quando Deus fizer com que a Santa Cidade e o próprio Jesus vai descer esta terra, acompanhado dos seus anjos e dos remidos. Diz a revista que a Nova Jerusalém desce do céu no seu resplendor e repousa sobre um lugar preparado por Deus. Já repararam qual é esse lugar? Alguém leu? Sobre o Monte das Oliveiras. Eu fiquei muito feliz, eu já sabia, mas ao ler isto, porque eu já estive no Monte das Oliveiras, e ao pensar realmente o que é aquele monte junto à cidade de Jerusalém, e saber que é ali que nós, um dia mais tarde, depois de 1000 anos, é ali que vamos realmente parar e estabelecer em que Deus fará novas todas as coisas. E nestas circunstâncias, Satanás prepara-se para a última grande batalha pela supremacia. Diz ela que arregimentará homens valorosos do passado, grandes generais que venceram grandes batalhas. Homens de estatura enorme, valentes, prontos para a luta, motivados e, mais uma vez, enganados por Satanás. Não sei se podemos, de uma forma imaginária, antecipar o que será esse acontecimento. A Nova Jerusalém desce, pousa no Monte das Oliveiras, Satanás, depois os mortos ímpios são ressuscitados, Satanás vai ter ali um tempo, não sabemos quanto, não há muitos pormenores, para regimentar toda aquela gente no sentido de reconquistar a Nova Jerusalém. Não há ninguém, eu vou ler um bocadinho mais atrás, todos os ímpios estão em julgamento perante o tribunal de Deus, acusados de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para defender as suas causas, estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Finalmente, Satanás e os ímpios reconhecerão a justiça de Deus.
É evidente que eu não estou a entrar aqui em pormenores, porque realmente não é esse o nosso objetivo. Todos conhecemos, já lemos os livros de Marion White, A Redenção e o Grande Conflito, em que tudo isto está muito pormenorizado, mas realmente é o tempo da justiça de Deus. Deus tem sido injustiçado ao longo da história da humanidade. Que Satanás tem procurado ofuscar e desviar da mente das pessoas realmente o verdadeiro caráter de Deus. E Deus vai demonstrar neste momento que a sua justiça é sempre acompanhada do seu grande amor. Diz-nos que neste contexto, finalmente desce do céu fogo, a terra abre-se e as próprias rochas estão a arder. Podemos ler Malaquias, capítulo 4, verso 1, e é um texto que Ellen White, aliás, tudo aquilo que Ellen White escreve é por inspiração divina, já sabemos, mas também muito com base na palavra de Deus. O que é que diz Malaquias 4:1? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Os ímpios recebem a sua recompensa. A sabedoria de Deus, a sua justiça e a sua bondade estão plenamente reivindicados. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás, que durante cerca de 6.000 anos encheu a terra de miséria. Enquanto a terra está envolta em fogo, os justos habitam em segurança na cidade santa. Enquanto a terra está envolta em fogo, os justos habitam em segurança. Prezados irmãos, todos sabemos que os momentos que antecipam a segunda vinda de Cristo serão momentos de muita perseguição, serão momentos de muita aflição. Muitos dos crentes terão de se refugiar nas montanhas, terão de sair das grandes cidades devido à perseguição. Mas agora realmente dá-se o contrário. Agora é os ímpios que pedem às rochas que caiam sobre eles. E os justos estarão felizes, satisfeitos na cidade e em segurança com a presença do nosso Deus. Diz em o Salmo 84:11, se os irmãos quiserem acompanhar, é um texto realmente maravilhoso. Diz o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá glória, dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Prezados irmãos, este é o propósito que Deus tem para aqueles que o amam. Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso bem-estar. Deus não quer ver os seus filhos a sofrer. E realmente este será um momento, depois dos 1000 anos passados, necessariamente, em que realmente podemos viver uma vida espetacular juntamente com Cristo. A segunda parte da nossa meditação, Ellen White faz uma descrição do que será viver na nova terra. E vamos, entretanto, passar a essa parte. Mas gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse. É um texto que nós todos conhecemos, o livro chamado da Revelação, capítulo 21, versos 1 a 5. É um texto maravilhoso em que João, na ilha de Patmos, tem uma visão, e ele tem uma visão da nova terra. E diz o seguinte, eu vou ler aqui numa versão que poderá ser um bocadinho mais fácil. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Extraordinário. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Prezados irmãos, Ellen White e a própria Bíblia fala que no céu, depois do pecado erradicado, só haverá uma coisa que nos poderá lembrar o pecado. Apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor conservará para sempre os sinais da sua crucifixão. Há aqui uma parte que eu gostava de ler na revista que diz o seguinte: apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor conservará para sempre os sinais da sua crucifixão. Na sua fronte ferida, no seu lado, nas suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado afetou. E os sinais da sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através da eternidade, os ferimentos do Calvário proclamarão o seu louvor e declararão o seu poder. Prezados irmãos, a terra, dada originalmente ao homem como o seu reino, é, através do grande plano da redenção, recuperada das mãos de Satanás, e onde tinham sido expulsos após a queda. Todos nos lembramos que quando Deus criou o Jardim do Éden e lá pôs os nossos primeiros pais, criou-lhes todas as condições máximas para que eles fossem realmente seres felizes. Mas, quando eles pecaram, realmente foi uma tragédia. E se quisermos ver em Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24, só para relembrar, diz que, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Trágico, prezados irmãos, foi trágico este momento. Quando os nossos primeiros pais pecaram, tiveram de ser expulsos, com muita mágoa da parte no coração de Deus, certamente, porque não mais podiam ser os pecadores abeirar-se da árvore da vida. E aí, precisamente, começa o nosso drama, o drama da humanidade, que nos leva, precisamente, aos nossos dias. Há aqui outra frase que eu gostava de ler da nossa revista, que é o seguinte: a dor, e agora estamos a referir à nova terra, a dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não haverá mais lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porquê? Porque as primeiras coisas já são passadas. A passagem que segue, a leitura que está a seguir, é a glória da eternidade. Mas eu, antes de passar, eu queria convidar os irmãos a cantarmos um hino. Eu ia convidar a equipa dos Momentos de Louvor que viesse aqui à frente para nos ajudar a cantar, mesmo sentados, o hino 572. Vai ser projetado. Vamos cantar com muita emoção este hino e depois nós iremos realmente ler aquilo que Ellen White diz acerca do que será viver na nova terra. 572. Eu avisto
Amém. Helena White refere então: ali está a Nova Jerusalém, a capital da nova terra glorificada. Na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor ao seu nome. Sentiremos sempre a frescura da manhã e estaremos sempre longe do seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor dará brilho sobre eles. A luz do sol será excedida por um brilho que não é ofuscante e, contudo, suplanta incomensuravelmente o fulgor do nosso sol do meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independentemente do sol. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. O povo de Deus tem o privilégio de enfrentar franca comunhão com o Pai e com o Filho. Estaremos na sua presença e completaremos a glória do seu rosto. Ali os remidos conhecerão como são conhecidos. O amor e a simpatia que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício. Ali mentes imortais contemplarão com incansável prazer as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. A aquisição do conhecimento não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a avivar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, levantarão um incansável voo para os mundos distantes. Mundos que estremeceram de tristeza perante o espetáculo da desgraça humana. E ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indescritível prazer, os filhos da terra entram na posse da alegria da sabedoria dos seres não caídos. E no decorrer dos anos da eternidade, terão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, o amor, a reverência e a felicidade também aumentarão. Quanto mais os homens aprendem acerca de Deus, mais admiram o seu caráter. Quando Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os extraordinários factos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados vibrará com a mais fervorosa devoção e com a mais arrebatadora alegria, e eles dedilharão as harpas de ouro. E milhares de milhares e milhões de vozes unem-se para avolumar o potente coro de louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. E ela termina com estas palavras:
O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não mais existem. O universo inteiro está purificado. Um sentimento único de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, inanimadas e animadas, na sua serena beleza e perfeito regozijo, declaram o que é? Que Deus é amor. Amém. Que maravilhosa esperança que nos aquece o coração. Que dia será esse quando Jesus voltar? Vamos todos cantar juntos, com a alegria desta nova esperança. Que dia será que irá ser projetado?
Amém. Temos o privilégio de ter connosco a pastora Milou. Eu ia convidá-la para vir aqui à frente e fazer a última oração. Oremos. Querido Deus e nosso amado Pai, as nossas vozes não são suficientes para te dar graças pelo tanto, pelo muito, pela eternidade que nos queres dar, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque durante esta semana muitos de nós tivemos este privilégio de continuar a pensar nas coisas que valem a pena, as coisas de Deus. E, Senhor, queremos te pedir que cada vez mais nos ajudes a colocar como prioridades nas nossas vidas aquilo que tem a ver com a eternidade, Senhor. Inspira, Senhor, as nossas vidas, abençoa as nossas vidas, Senhor, para que cada vez mais nós tenhamos o teu Espírito para, já nesta vida, darmos os primeiros passos rumo à eternidade. Abençoa, Senhor, esta congregação, todos os amados que nos escutam. Ajuda-nos, Senhor, inspira-nos a cada momento da nossa vida e que este louvor que acabamos de entoar, em que tudo terminará o que é mau e que esse dia em breve chegará, possa ser a razão da nossa existência. Te pedimos e agradecemos tudo isto em nome de Jesus. Amém.